Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga. Seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu peço mais uma vez que você não se esqueça de dar uma conferida no blog O Bully, que é parceiro aqui do canal. E também, mais uma vez, eu peço para você dar uma olhada no meu canal de mini contos. Não vai dar tempo. Este é o título do livro de Alex Xavier, editado pela Patois em 2022. Para vocês conhecerem um pouquinho de Alex Xavier, ele é um escritor e jornalista paulistano que já trabalhou nas redações da revista Veja São Paulo e também do jornal O Estado de São Paulo. Ele é autor de O Teatro da Rotina, livro que foi publicado em 2018, também editado pela Patois. Alex Xavier participou de diversas antologias, entre elas A Isolamento, que foi lançada pela editora Caos e Letras, se eu não me engano, em 2020, e Criptovisões do Futuro, da editora Link, também de 2020. Alex ministra oficinas e publica contos em revistas, em várias revistas, como a Gueto, Subversa, Vacatussa, entre tantas e tantas outras. Este livro aqui de Alex Xavier, é composto por 21 contos. Esses contos, eles remetem às sessões de um jornal. Mas essa divisão, digamos assim, é apenas um mote para alguma história relacionada àquele tema. O título do livro vem do fechamento das edições de periódicos em que muita coisa é feita de última hora, muito texto, muita decisão é tomada ali em cima dos últimos minutos antes da impressão do jornal. Bom, assim, para você ter uma pequena ideia do que eu estou falando, o primeiro conto está numa seção que foi intitulada Editorial. O conto que está nessa seção se chama Faça-se a Luz. E esse conto narra algumas experiências editoriais de um jornalista chamado Alexander Rochimin, que assina as matérias como Alex Xavier. Ele acha o nome dele um pouco exótico. É também uma apresentação ao livro, e uma forma de avisar o leitor que o autor e os personagens são seres completamente diferentes. Neste conto, o narrador desafia os leitores a tentar separar nesta obra o que é invenção e o que é verdade. Um conto que eu achei muito engraçado, irônico e claro, digno da abertura desta obra, deste livro de Alex Xavier. Eu não vou aqui falar detalhadamente de cada conto, até também para não dar spoiler, para não entregar muito do livro para você, que eu tenho certeza que vai querer ler essa obra, vai se interessar. Então, a seguir, nós temos a carta do leitor, Brasil, política, entrevista, internacional, ciência, depois vem negócios e assim por diante. 21 sessões de um jornal fictício. 21 contos sobre o universo das redações de periódicos, provavelmente brasileiros. Temos um leitor que manda uma carta para a redação de um jornal, apontando erros em uma matéria, principalmente erros relativos à geometria. Mas esse leitor ele faz isso de forma bem arrogante. E ao mesmo tempo, isso tudo soa muito engraçado. No livro você vai também encontrar um Papai Noel que morre entalado quando vai descer em uma lareira. Um outro conto sobre uma repercussão muito negativa de uma fala
de um presidente da República. E consequentemente, dos desmentidos, dos assessores, e esses desmentidos acabam complicando ainda mais a situação. Tem um outro conto também em que o narrador ele fica preso em um elevador com Jodorowsky, né, o cineasta, e tenta fazer uma entrevista ali mesmo com ele e sai alguma coisa bem estranha e ao mesmo tempo também bem interessante. É uma narrativa que eu achei legal. Tem uma outra sobre Cuba e a sensação do narrador, a sensação que o narrador passa de que o tempo ali ele acontece de forma diferente. Um conto interessante, achei realmente bem escrito, uma trama inteligente que vai prender certamente o leitor. Na parte de ciência, acontece ali no conto duas histórias paralelas que acabam convergindo para o mesmo lugar, ou para algum lugar. Uma decisão de publicar uma matéria falando de um artigo científico publicado numa revista famosa, em que foi provado que estorninhos podem compreender o que os humanos falam. Essa matéria científica esse artigo científico afeta diretamente um casal. Há também um conto em que o narrador apresenta, eu também achei muito engraçado esse conto, um manual sobre como aproveitar um pouco a vida. Em outra narrativa, esse conto narra o absurdo de um fotógrafo que fica tirando fotos de um afogamento que está acontecendo ali, um afogamento de mãe e filho. E o fotógrafo não faz absolutamente nada para tentar salvar os dois, fica só tirando foto. E assim por diante. A minha conclusão é que são relatos dos absurdos da vida real, né? E da vida atual. Alguns contos flertam ali com o nonsense, mas eles não chegam a algo como o surreal. Retratam situações que são inusitadas e possíveis. Há um conto de quase ficção científica, ou talvez até de ficção científica, em que jornalistas são convidados para uma premiere muito estranha de um filme. É bem interessante. O último conto também é uma ficção científica e nele o narrador está em um mundo possivelmente no futuro e nesse futuro o papel do jornalista mudou. Os jornalistas eles se tornaram conteudistas de interações em carros autônomos. É bem intrigante e bem possível de acontecer. E eu gostei muito do conto O Efeito Borboleta, um conto que tem apenas 2 páginas e ele fica ali na seção celebridades. Esse conto mostra relações improváveis, né, entre eventos banais de celebridades. Esses eventos normalmente foram retratados pela mídia e a relação desses eventos banais e grandes acontecimentos mundiais. O conto que eu mais curti, digamos assim, está na seção bares e se chama Seu Nome Gritava Vingança. Esse conto fala da descoberta de um bar, um jornalista que descobre um bar bem legal, um bar escondido, frequentado por pouca gente, que toca vinis de cantores cult como Nick Cave, Neil Young, Bob Dylan, entre outros. A forma com que a atmosfera desse bar é retratada é muito bacana. Os detalhes dos frequentadores, a ironia, os detalhes daqueles que tocam o bar. É uma espécie de seita que não aceita qualquer um e acaba aceitando esse jornalista. Eu achei que um tema permeia todo o livro, que é a morte. Mas ela não é assim tratada de forma lúgubre, pesada, não. Ao contrário, ela é tratada com ironia, tida apenas como uma consequência. Muitas vezes a morte, ela ou é apenas notícia ou ela é feita para se tornar notícia.
Eu destaco a narrativa muito precisa, muito segura, sem nenhum excesso do Alex. O Alex Xavier deseja contar a história e ele conta essas histórias de forma a prender o leitor o tempo todo, pelo menos me prendeu. Os narradores se alternam. Há narradores em terceira pessoa, em primeira pessoa, há narradores ali de diferentes orientações sexuais. Eu acho que uma preocupação do Alex Xavier foi justamente que o leitor não tente ligar o autor às histórias ou a qualquer fato real, nem ligar o autor ao narrador, né? A intenção dele é dizer que tudo que você vai encontrar no livro é ficção e que seja assim, leia como um livro bacana de ficção. Então corre lá, vai comprar o livro porque vale a leitura. Eu acho que vale muito a leitura. Eu gostei demais. Eu vou ler agora o conto O Efeito Borboleta, um conto que eu achei muito irônico, bem construído, bem escrito, um conto direto, né? E que fala de uma história curiosa, improvável, mas possível, né? A ficção é feita disso, de histórias possíveis, mesmo que improváveis. E eu agradeço por você assistir a esse vídeo. Se você gostou, peço que se inscreva e, se puder, compartilhe. Apoie as editoras, os autores brasileiros, autores e autoras. Valorize as editoras independentes. Uma forma bem legal de você valorizar o que é produzido aqui em nosso país e que tem qualidade é comprar o livro ou os livros dessas editoras. Muito obrigado. Celebridades, Efeito Borboleta. Chico Buarque compra baguetes para o lanche da tarde, mas ONU afirma que fome ainda mata 24 mil pessoas por dia no mundo. Grazi Massafera deixa a academia de celular na mão, rompendo o cessar-fogo na guerra civil na Síria. Sharon Menezes socorre casaco de amigo que caiu no chão molhado, enquanto passa de 400 o número de mortos por tsunami na Ásia. Juliana Paes rói unha durante passeio em shopping, levando o preço do barril de petróleo a se aproximar dos $70. Thor Batista exibe marcas de suor em passeio com namorada no Rio, e temperatura média global aumenta cerca de 1,1 graus Celsius. Caetano estaciona o carro no Leblon. Ônibus bate em veículo parado e pega fogo na Zona Sul. Rio tem manhã caótica com congestionamento recorde. Turistas estrangeiros se atrasam, perdem voo e protestam no Galeão. Preocupação com segurança faz Obama cancelar a visita ao Brasil. Dólar vai a R$ 5,20 e bolsa tem queda de 8,8%. Em decisão polêmica, FIFA repassa a Copa de 2014 ao México. Trump usa crise na fronteira mexicana contra a reeleição de Obama. Estados Unidos e China divergem sobre teste de mísseis norte-coreanos. Começa a Terceira Guerra Mundial. Porra, Caetano!